Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Fabrício da Otimiza falando aqui novamente. Estamos nesta semana trazendo um novo capítulo, né, sobre o que começamos a falar na semana passada, junto com o Cláudio da Blue Cyber, né, para falar de seguro contra riscos cibernéticos. Eu vou falar num português mais simples aqui, o Cláudio, que é o especialista, vai fazer a devida explicação aqui, vai dar continuidade na conversa que a gente começou semana passada, tá? Obrigado pela atenção, pelo tempo de quem está aqui conosco. Usem, por favor, o chat aqui, podem colocar suas dúvidas. Isso aqui vai ficar disponível, claro, aqui no nosso canal, assim como semana passada conversamos aqui também e ficou disponível, tá? Vou deixar a palavra com o Cláudio aqui, que é o especialista. Essa, então, um segundo capítulo. Vamos fazer um terceiro, um quarto capítulo, né, Cláudio, para poder contar um Isso. pouquinho, né, ter uma jornada para falar sobre esse assunto, tá? E depois a gente compartilha mais informações sobre isso, porque a gente entendeu quando conversou, quando conheceu o Cláudio, o Eduardo, o pessoal da Blue Cyber, que isso fazia muito sentido para compartilhar, para trazer com os clientes, né, que a Otimiza atende, tá? Então, por isso, deste papo aqui, de abrir esse espaço. Cláudio, obrigado mais uma vez pelo teu tempo aí, por estar conosco, né? É uma conversa rápida também aqui, tá, gente? Mas assim, é bem relevante e eu vou deixar a palavra com o especialista do assunto. Cláudio, o microfone está contigo, por favor, fique à vontade aí para poder discorrer na pauta de hoje aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão ao vivo ou vão ver depois essa gravação. Antes de falar de seguro cibernético, a gente precisa entender risco cibernético, né? Existem determinados riscos, a maioria dos riscos tangíveis a gente conhece, a gente sabe, né? Sabe que não pode dirigir de cinto, que se bater o carro você pode ter um problema, sem capacete, por aí vai. Só que o risco cibernético é um risco relativamente desconhecido de todos, então por isso que a gente tem que primeiro conscientizar e educar o público para entender os potenciais problemas que existem, tá? A gente preparou aqui uma apresentação que a gente vai estar passando para vocês, focando hoje falar sobre os riscos específicos para os contadores que precisa se defender, né? Falando um pouquinho de mim, para quem não estava na live ou não assistiu ainda da semana passada, eu estou no mercado de seguros há 36, indo para 37 anos. Já trabalhei do lado de seguradora, do lado de corretora, já trabalhei no exterior, dou aula de seguro cibernético, sou coautor de livros ligados à LGPD e também à cibersegurança, então estou respirando aí risco cibernético, pelo menos desde 2017, foi quando eu criei a primeira empresa do Brasil focada exclusivamente em seguro cibernético, tá? Deixa eu dar um aqui. Acho que primeira coisa que a gente queria passar para vocês, alguns dados que a gente buscou. 63% é o crescimento mensal do volume de dados sensíveis armazenados pelos contadores, tá? Por que isso ocorre? Essa é até uma coisa meio que óbvia, né? Tudo que a gente tem hoje em termos de empresa e de contabilidade, está tudo sendo digitalizado, né? Então, você tem o passado, né, que você tem que manter, e os seus clientes atuais vão continuar mandando dados e mais dados, informações, etc, etc. Obviamente, o seu pessoal comercial está em busca de novos clientes, e novos clientes, seja na prospecção, seja virou cliente, você vai cada vez mais aumentar os dados, então existe esse dado que diria que é absurdamente alto, no sentido de cada vez mais e mais e mais a gente, como contador, está acumulando mais dados, né?
66% é o número de contadores que acreditam não serem capazes de lidar com esse crescimento. Isso não é uma surpresa, não é exclusivo do setor de contabilidade, por ser um risco novo e ter uma série de possibilidades, né, para você se defender. Até falei na live da semana passada, né, quando a gente fala em riscos patrimoniais, a gente tem lá, sei lá, 30, 40 tipos de coisas que você tem que fazer para proteger o seu patrimônio. Quando a gente vai para risco cibernético, esse número é maior, só que a diferença é que lá no patrimonial você praticamente sabe para que serve tudo aquilo, pode não saber como funcionar, mas sabe para que serve. E aqui no cyber, a maioria das empresas, principalmente no setor de contabilidade, não sabe quais todas as soluções que você precisa ter para resolver o seu problema de segurança ou reforçar a sua segurança. Um antivírus, um firewall não é suficiente. É a mesma coisa que você disser para mim, eu moro numa casa, só tenho a fechadura e eu não preciso de mais nada. Não, fica claro que não é assim que as coisas funcionam. A gente chegou a fazer um levantamento, um estudo, numa amostra de um parceiro nosso, e o setor de contabilidade, das 785 empresas avaliadas, foi o que mais sofreu ataque cibernético. E essa empresa, ela ajudou na resposta ao incidente, né? Inclusive, o dono da empresa, ele fala relatos de clientes desesperados, chorando, porque não sabia o que fazer e até perder todos os dados do negócio e dar a volta por cima. Seguindo aqui, contadores e dados financeiros. A gente tem aqui, fala em roubo de dados, nós vamos falar, tem um slide específico para cada um deles, phishing, engenharia social, ransomware, acesso não autorizado, vulnerabilidades, uso inseguro de dispositivos móveis e a questão da regulamentação. Então, vamos lá. Roubo de dados financeiros, né? Os hackers, eles têm o desejo de atacar escritórios de contabilidade por um motivo óbvio, né? Vocês têm dados sensíveis, vocês podem eventualmente ter dados de cartão de crédito, dados bancários, com certeza vocês têm, até por conta das declarações, dados fiscais, enfim, são todas informações que são sensíveis, que no eventual vazamento pode trazer sérios problemas para os clientes que tiveram seus dados vazados e, consequentemente, para o escritório de contabilidade, que vai ser acionado, processado por ter ocorrido esse vazamento, né? Como é que você se protege? Tem várias maneiras, né? Criptografar os dados. Criptografar seria colocar códigos, né, ou senhas para acessar dados, né? Não deixar simplesmente aberto, qualquer um clicar e ver aquele dado. Autenticação forte, né? Questão aí de senhas, por exemplo, né? Aquelas senhas comuns, Cloud 123, e colocar para tudo que você acessa a mesma senha, então você tem que ter senhas fortes. Você tem que ter monitoramento constante, né? Isso é essencial. Você tem que estar monitorando o que está acontecendo com os dados do escritório, porque a gente está numa guerra infinita. Phishing em engenharia social. Phishing, né? É uma expressão em inglês que é para pescaria, né? E phishing é quando o cara manda uma isca, né? Uma isca que é um e-mail, você tem o smishing, que é uma isca por SMS, o vishing, que é uma isca por voice, né? Então, é sempre uma isca que os cybercriminosos mandam para alguém para ver se aquelas pessoas caem, alguém da empresa cai, e aí ele vai fazer aquela exploração, né? E você tem a tal da engenharia social, que é você se passar, o cybercriminoso, fazer toda uma engenharia para tentar chegar ao seu objetivo final, que é alguém clicar ali e ele conseguir ter acesso dos sistemas. Aliás, recentemente, foi 1, 2 semanas atrás, teve um caso na Ásia que os cybercriminosos montaram uma reunião falsa com imagens falsas dos diretores da empresa. O cara do financeiro participou da reunião achando que estava falando com os donos ou com os diretores da empresa,
a inteligência artificial imitando a voz dos diretores. Resumo da história, ele transferiu 15, se não me engano, foram 15 milhões de dólares por uma conta fraudulenta. Aí só depois que foram descobrir que era uma reunião falsa, né? Isso poderia acontecer com corretores, com contador, corretor de seguros, enfim, com qualquer um desse tipo de coisa. Ou seja, nem mais em voz e imagem a gente consegue, pode confiar. Inclusive, recentemente, teve um caso também aqui no Brasil de uma moça que o hacker pegou a imagem dela, com a voz dela, mandou para a mãe dizendo que precisava de um depósito, a mãe foi lá e depositou, porque era a filha dela ali, o rosto, a voz, não podia imaginar que era uma situação falsa, né? Então, os cybercriminosos são bem engenhosos, né? Proteção, como se proteger disso? Você tem uma parte que é treinamento e conscientização, né, de conscientização de segurança para todos os funcionários, né? Então o pessoal tem que estar atento do que os cybercriminosos estão utilizando para invadir as empresas. E um detalhe super importante: ataque cibernético não é que nem assalto, né? Não lembro se eu falei isso na live anterior, mesmo que tenha falado, vale reforçar. Não é que ele entra no seu sistema e ele fala: obrigado, você clicou no link falso, agora espere que mais cedo ou mais tarde eu vou te ferrar. Não é assim que as coisas funcionam. Mas você pode ter já, quem está assistindo essa live aqui, seja quem for, já pode ter um hacker dentro do seu sistema sem que você saiba, e existem estudos que dizem que os hackers levam em média 6 meses ou mais, né, dependendo da atividade, para ele finalmente cometer o crime. Então ele fica ali estudando, deixa aquela coisa congelada, aí quando ele tiver um tempo ele vai lá e fala: poxa, como é que eu vou ganhar dinheiro em cima dessa vítima, né? Então esse é um ponto relevante para vocês. Ransomware, que é quando o hacker invade um sistema. De novo, não é na hora, ele pode levar alguns dias, semanas ou meses, e ele vai lá e criptografa o sistema, você não consegue acessar absolutamente nada, e ele pede um resgate para isso. Eu já soube de casos, já teve casos de gigantes de empresas brasileiras, a JBS, por exemplo, pagou 11 milhões de dólares há uns 2 anos atrás para liberar o sistema, que senão interrompeu o fornecimento de carne nos Estados Unidos. Eu já soube de casos de corretores de seguros que pagaram 5 mil, 10 mil dólares. Então, esse é o que é o tal do ransomware. É sequestro do sistema com pedido de resgate, falando uma linguagem mais simples. Como se proteger disso? Obviamente, fazer backups regulares dos dados, né? Porque se você tem um backup e o hacker criptográfico, você pode, eventualmente, recuperar os dados, ou pelo menos boa parte deles, e seguir tocando a vida. Mas, muitas vezes, os hackers conseguem, inclusive, atacar os backups, até porque eles ficam estudando ali o cliente. Então, já teve várias situações que, inclusive, o backup foi criptografado. Atualização de software é super importante, gente. Muitas vezes os fabricantes de software, eles mandam atualizações. Algumas dessas atualizações são, obviamente, para melhorias de manipulação ali do sistema, mas muitas vezes você tem ali também atualizações para fechamento de brechas que eles encontram, né? Que eles ficam ali o tempo todo estudando, e se encontrar alguma brecha, você tem que atualizar. Então, você tem que ter uma prática de estar sempre que o seu fabricante daquele software pedir atualização, faça, porque muita coisa ali está ligado a melhorias contra incidentes cibernéticos, né? Soluções de anti-malware. Malware é uma expressão de vírus que de tecnologia, que são vírus maliciosos ou softwares maliciosos. Então tem que ter situações para se prevenir desse tipo de coisa. Acesso não autorizado, né? Acesso autorizado é que o hacker ele tenta lá diversas vezes entrar nos sistemas do escritório de contabilidade, e ele tenta invadir de alguma maneira para
depois, obviamente, ele tentar fazer o crime, né? Executar o crime e ver como é que ele vai se comportar ali de maneira, qual o melhor jeito de rentabilizar aquele ataque. Então, você tem que ter, além dos antivírus, você tem que ter os firewalls, né, que são complementos, monitoramento dos logins, né, dos acessos, tem que ter um controle rigoroso de permissões de acesso para não facilitar a vida do cybercriminoso. Lembre-se que o cybercriminoso é um cara que está ali vendo onde está mais fácil atacar. Se é uma empresa, um escritório de contabilidade que está com mais proteção e tem um outro escritório que está mais vulnerável, ele vai primeiro no mais vulnerável e aí você tem que estar sempre estando na situação de não ser o mais vulnerável da vez, porque senão vai acontecer com você e as dores são relativamente grandes. Vulnerabilidade em softwares contábeis, né? Pode ocorrer esse tipo de situação, de os softwares estarem, no primeiro momento, ok, porque que acontece o seguinte, os hackers podem utilizar um escritório de contabilidade ou um software utilizado pelo escritório de contabilidade para atacar a empresa de contabilidade, ou o contrário, atacar a contabilidade para atacar um software. Então, essa situação pode ocorrer, né? É uma situação complicada que quem é o fabricante de software tem que estar sempre atualizando, se protegendo contra eventuais invasões, e o contador tem que estar atento não só nos seus sistemas, mas nos sistemas que ele utiliza de terceiros, né? E aí vem aquela questão também da atualização e eventuais correções de segurança que tem que estar sempre atento a isso. Uso inseguro de dispositivos móveis, né? Os celulares, tablets, né? Não sei se vocês sabem, mas tem antivírus para software também, para celular também. O antivírus, de novo, o antivírus funciona como uma fechadura, você tem que ter para ter pelo menos o básico, né? Mas você tem que sempre estar atento e também a regras de uso, né? Será que faz sentido o funcionário usar o seu próprio celular para acessar dados da empresa? E se acessar, como é que é esse celular? Ele tem senha para entrar, digital para poder acessar? Enfim, é um risco que os escritórios correm de contabilidade, qualquer empresa, porque muitas vezes o ataque é através de um dispositivo de algum funcionário e não necessariamente do sistema da empresa, e na hora de um vazamento, o cliente ou o governo não quer saber se foi no escritório, se foi através de um funcionário do escritório. A questão de regulamentação de privacidade, né? Então, você tem a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas no Brasil tem cerca de 30 leis que tratam de dados. Então, não cumprimento de uma lei pode te trazer, resultar em penalidades, processos contra o escritório que vai ter que se defender, contratar advogado, fazer eventuais indenizações e, obviamente, prejudica a imagem do contador perante o cliente, que pode se sentir, puxa, eu não quero mais trabalhar com esse escritório porque ali não teve uma diligência com relação à proteção dos dados dele, né? Como se manter, como se proteger, né? Manter-se atualizado sobre a regulamentação, né? Isso é uma das coisas, inclusive, como o Blue Cyber, a gente vai procurar estar fazendo, alertar de eventuais novas notícias de regulamentos de privacidade para que a gente possa ajudá-los a mantê-los atualizados sobre isso, implementar as medidas e educar, novamente, né, a questão de treinamentos das equipes sobre a lei e sobre as consequências desse vazamento, né, de um possível vazamento. Exemplos de situações que agravam os riscos cibernéticos do escritório de contabilidade. Você armazena os dados financeiros dos seus clientes em uma unidade de rede compartilhada, ou seja, você está agravando o risco porque você está compartilhando
esses dados com terceiros. Você processa taxas e pagamentos de clientes eletronicamente. É também um agravamento de risco, porque você pode, um hacker dentro da operação ali, ele gera um boleto falso, você manda para o cliente está pagando lá uma DARF, achando que é uma DARF real e é uma DARF falsa, aí a gente vai ter problema. Inclusive, eu conheço um corretor de seguros que teve um problema desse. O hacker estava no sistema dele, era um software que é bastante utilizado pelos cybercriminosos. Ele via lá que o Cláudio precisava pagar o seguro do carro dele, X valor, ele ia lá, gerava um boleto falso e mandava para o cliente foi lá e pagou. A sorte dele, que foram, se eu não me engano, R$ 5.000 de prejuízo, deu para ele administrar. Você conecta suas ferramentas profissionais aos sistemas da rede dos seus clientes. De novo, o exemplo que eu falei anteriormente, o hacker pode usar um escritório de contabilidade como ponte para atacar os clientes. Então, se você acessar no sistema, você está agravando esse risco. Você permitir que funcionários acessem os dados de clientes dos seus próprios dispositivos, acabei de falar isso anteriormente. Você usa serviços online para armazenar arquivos financeiros e outros dados. Também é um risco, né? A gente até é uma coisa, agora eu estou na nuvem, estou mais seguro. Sim, você provavelmente está mais seguro do que tentar armazenar no servidor interno, mas não quer dizer que você está seguro, você está apenas mais seguro. As nuvens são atacadas como qualquer outro tipo de sistema. Se você faz ou aceita pagamentos eletronicamente, também agrava seu risco ali, eventualmente o cybercriminoso roubar alguma informação de cartão de crédito, por exemplo. Você mantém um banco de dados ativos e contratos de fornecedores no computador, ou seja, se o computador for roubado, aquela informação vazar, você pode vir a ter problema. Você armazena informações e arquivos confidenciais de seus clientes em um dispositivo digital. Mesma situação, você deixar ali no dispositivo, que pode ser um notebook ou pode ser um HD externo, você mantém um banco de dados online de clientes ou parceiros, está agravando o risco se não estiver bem protegido. Aliás, eu lembrei de um case muito interessante. Alguns anos atrás, eu estive numa construtora falando, né, sobre risco. Mas eu tenho backup aqui toda sexta-feira. Eu e mais 2 diretores, cada um leva um HD externo no seu carro, com todo o backup da empresa. Portanto, se o hacker entrar aqui, não tem problema, que eu tenho o backup aqui no porta-mala de 3 carros. Eu falei, legal. E se roubarem o carro? Né? Aí rouba o carro, o cara vê lá um HD externo, o que o pessoal vai fazer? Opa, vamos lá na comunidade, vamos lá na LAN house da comunidade. Galera, vamos ver o que tem de informação aí para ver se dá para extorquir. Tá? Então, não é simples assim as coisas. Né? A gente está se expondo, tentando, achando que muitas vezes está fazendo bem, e no fundo você está expondo até, às vezes, mais a empresa. Né? Medidas proativas de segurança cibernética para contadores. É sempre pensar na questão da prevenção, detecção e resposta aos incidentes. Então, você tem que se prevenir, né? Você tem lá os antivírus, firewalls, etc., etc. Ferramentas que detectem, né? Ficar acompanhando, detectar o que está acontecendo, que não adianta nada você ter uma ferramenta avisar, olha, esse arquivo aqui está com vírus, e você não faz nada, simplesmente baixa aquele arquivo e responder, né? Porque na hora que acontecer, você precisa responder, né? E ter medidas de proteção financeira, que é o seguro, que dá, entre outras coisas, a gente mais para frente vai aprofundar mais o seguro, que dá proteção financeira na hora do prejuízo. E falando um pouquinho da Blue Cyber, né, a gente é uma empresa de seguros do Brasil, focada em oferecer soluções massificadas e simplificadas de seguro cibernético para pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas e famílias em toda a América Latina. É isso, pessoal. Agora a gente já pode abrir para perguntas e comentários.
Oi, Cláudio. Oi, É, Fabrício. obrigado novamente aí pela explicação, né? O especialista fala com profundidade no assunto, né? Traz as informações, as estatísticas, né? E Isso. desmistifica isso, né? Que É. acho que como comentamos na conversa da semana passada, né? Uhum. Isso é como se fosse aquela porta que não é a porta da frente, né? Aquela porta que está oculta, está escondida, né? A gente Isso. não controla, né? Ou não é que não controla, talvez por não ter conhecimento do assunto, não ter as melhores alternativas, etc., a gente tem um É. risco exponencial nisso aí, né? Uhum. Sim, Então, né, o que a Blue Cyber vem trazer é justamente para dizer assim, olha, risco existe, tem medidas que precisam ser tomadas, obviamente, preventivas, mas numa eventualidade, né, tem como se socorrer, né, que é o sim, que a gente sim. fazendo um paralelo com, né, com as nossas casas, né, os nossos lares. A gente não quer que a nossa casa seja violada, que um ladrão entre lá. Mas, numa eventualidade, se acontecer, eu tendo um seguro residencial, ele me ajuda pelo menos a ressarcir os prejuízos, né? Sim, sim. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, obrigado novamente aí pela explicação. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o pessoal lá, o Alexandre da Esprada e Rossetim, lá de Curitiba, mandou um abraço curitibano aqui para nós, então devolvo aqui um abraço joinvilense e um abraço paulistano, é isso, É Cláudio? isso aí, paulistano. É, lá para o pessoal de Curitiba, então, está aqui acompanhando conosco. Ele falou, não, hoje sem perguntas, né? É, Deixa eu ver aqui, porque eu acho que a Júlia colocou uma dúvida aqui, ó, escritórios de contabilidade menores também sofrem esse risco de ataques? Sem dúvida. Qualquer tamanho de escritório pode sofrer um ataque cibernético. Porque imagine o seguinte, os cybercriminosos, eles estão sempre correndo atrás da vítima mais vulnerável, né? Então, você tem hackers ou cybercriminosos, não importa, poxa, eu vou ganhar 1.000 aqui, 500 aí, chegou no final do mês, o cara ganhou 10, 15, 20 mil reais sem sair de casa. Então, escritórios menores têm risco. Ah, eu não tenho website. Tem risco do mesmo jeito. Você tem que tratar com o cliente por e-mail, né? Então, sendo bem direto, sim, inclusive, e principalmente escritórios pequenos, até pela característica, por serem pequenos, eles não investem tanto em segurança quanto um escritório maior e, consequentemente, eles são uma vítima mais fácil, eu diria, para o criminoso correr atrás. Legal, obrigado, Cláudio. Deixa eu ver aqui. O próprio o Alexandre lá da Esprada comentando, né, ó, ajudando a responder a Júlia. Aqui em Curitiba eu conheci um escritório de 8 meninas recém-formadas que perderam servidores e 6 notebooks criptografados, né? Falou que foi testemunha do acontecido. Então, o risco se aplica a todos, né? É claro que talvez né, um indivíduo, se a gente fizer um paralelo com uma residência, o indivíduo talvez mira numa residência que tem mais vulnerabilidade e que tem maior chance de ganho, né? E talvez ele olha para uma oportunidade dessa, num escritório, né? Peraí, onde é que tem mais vulnerabilidade e maior chance de resultado da ação do indivíduo, né? Né? Você falou, por exemplo, em residência. Um hacker que, vamos dizer, cybercriminoso, junto com o criminoso físico ali, eles podem fazer uma ação, poxa, eu vou invadir o sistema de câmeras, vou travar o sistema, inclusive tem muita, o tal me fugiu o nome agora, agora a gente tem a IoT, né, inteligência das coisas, né, quase tudo conectado. Então, se você tem lá uma fechadura eletrônica tal, de repente o hacker, em vez de, o criminoso, em vez de pensar em arrombar, poxa, eu vou ver como tecnologicamente eu destravo aquilo ali. Então, a gente está cada vez mais sofrendo riscos tecnológicos. Eu me lembro que alguns anos atrás, sei lá, 2018, 2019, eu dei muita palestra de lá para cá e aula, eu dizia o seguinte, é o risco da padaria à Petrobras.
todo mundo dava risada. Ah, quem vai querer atacar a padaria? Quem vai querer atacar a Petrobras? Eu já soube de padarias que foram atacadas, o hacker criptografou o sistema da padaria, cobrou uma graninha lá, o cara da padaria tinha um backup, só que o backup dele estava com os preços de, sei lá, 1 ano atrás. Então, o pãozinho que era para custar 5 estava custando 3. Então, ele já tomou prejuízo financeiro em cima disso. E se você falar em risco cibernético lá na Petrobras, inclusive eu já estive lá, conversei com eles já umas 2, 3 vezes, eles têm uma preocupação muito grande, porque imagine atacar uma plataforma de petróleo, ou atacar o sistema deles, com certeza o hacker não vai pedir 10 mil dólares, é coisa de 10 milhões de dólares para cima, porque a gente está falando de um gigante Petrobras. Né? Então, se eu voltar lá e falar é um risco da padaria Petrobras, acho que o pessoal não vai rir mais, vai falar, eu sei como é que é, né? E aí entra naquele ponto, poxa, eu sou um escritório pequenininho, gente, esquece. Assim como você tem o ladrão que quer roubar celular, você tem o ladrão que quer roubar a loja de celular. Você tem um ladrão que quer roubar o caminhão com um monte de celular, e por aí vai. Então, você tem várias categorias de criminosos e todo mundo é sujeito a sofrer um incidente. E um detalhe, criminosos de outros países, até já falei isso na anterior, você também está correndo risco de querer te monetizar em cima da gente. A Andressa aqui colocou uma outra questão, Cláudio, ela perguntou, agradeceu, né, por compartilhar o conhecimento, etc. Ela perguntou, tem algum antivírus que impede 100% de algum ataque? Não, não tem. Não tem porque o próprio nome da antivírus... O que é um antivírus? Antivírus é uma vacina. É de um vírus que você já conhece. Aí aparece um vírus novo, por exemplo, a Covid. O antivírus seria isso. Ele pega os outros vírus, mas um vírus novo ele não pega. E diariamente são criados milhares de vírus novos para poder driblar, né? Então, as empresas de antivírus, elas estão ali todo dia atualizando. Pô, agora apareceu um vírus Covid-23. Vamos lá, vamos bloquear isso daí. Então, você está sempre correndo atrás do rabo, porque os hackers estão sempre, os cybercriminosos estão sempre na nossa frente, estão sempre criando novas técnicas para roubar e agora usando muita inteligência artificial para aprender a cometer crimes. Mas não existe sistema 100% contra-ataque. Se tivesse isso, a gente estava tranquilo. Instala isso daqui, não precisa nem de seguro e é só dormir tranquilo. Não existe isso, tá? Legal. Obrigado mais uma vez aí por responder as questões. As que tinham aqui, né, já tratamos, então, de nossa parte aqui, eu quero agradecer mais uma vez pela disposição, pelo conhecimento compartilhado aqui, né, essa parceria que a gente está trazendo. Agradecer o pessoal que nos acompanhou, né, reforçar aqui, o conteúdo está aqui disponível, então daqui a pouco alguém que vai assistir offline também faça o uso. Dúvidas, né, chama aqui a Otimiza, chama a Blue Cyber. Eu acho que deixamos ali um canal de contato anteriormente, mas enfim, se o pessoal voltar ali no vídeo também tem lá um link para contato, né? Vamos enviar um convite, né? Na próxima semana temos mais um capítulo aí, o terceiro capítulo de 4 que planejamos para fazer nesse mês de março, e vamos dar continuidade nessa pauta. Então, Cláudio, de nossa parte aqui, muito obrigado novamente, deixo contigo aí para as considerações finais. Eu que agradeço, e pessoal, não percam, semana que vem tem mais, é todo um processo de conscientização e educação. Legal, obrigado, Cláudio. Obrigado, gente. Um grande abraço, boa quarta-feira para todo mundo e até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.